Existe uma palavra que Kathryn Kuhlman descobriu nos últimos anos de seu ministério. Uma palavra. Você já sentiu que existe algo bloqueando sua prosperidade? Algo que você não consegue tocar, mas sabe que está lá? Como uma parede de vidro entre você e a abundância que Deus preparou. Kathryn sentiu isso por décadas. Ela via outros ministérios prosperando enquanto dela lutava financeiramente. Ela orava, jejuava, clamava, mas a quebra de paradigma demorava a vir. Até aquela noite de março. A palavra que Deus revelou a ela não está nos encontros espirituais. Não está nos livros de autoajuda espiritual com foco em prosperidade. Não está nem mesmo nos sermões sobre dízimo e ofertas. Essa palavra está escondida no coração do próprio Deus. Durante 40 anos de ministério, Kathryn Kuhlman tocou em algo que poucos servos de Deus conseguiram tocar: a própria natureza financeira de Deus. Não apenas sua generosidade, mas sua natureza de quebrar limitações econômicas de forma sobrenatural. E ela descobriu que existe uma diferença abissal entre pedir dinheiro a Deus e ativar a natureza transformadora dele. Deixe-me explicar essa diferença com uma história real. Em 1974, um homem de negócios de São Paulo estava à beira da falência. Dívidas de um valor equivalente, atualizado em reais, gerando uma maior identificação com a realidade brasileira. Naquela época, isso era uma fortuna. Sua esposa estava doente, seus filhos sem perspectiva de faculdade. Ele havia tentado tudo: oração e jejum, orações coletivas à igreja, promessas de dízimo. Nada funcionava. Então, em desespero total, ele foi a um culto de Kathryn Kuhlman em uma cidade grande. Mas algo estranho aconteceu naquela noite. Kathryn não orou por sua situação financeira. Ela nem mesmo sabia da situação dele. Em vez disso, ela sussurrou uma única palavra no ouvido dele durante a oração final. Uma palavra que soou como vapor saindo dos lábios dela. Esse homem voltou para São Paulo. E em exatas 3 semanas, não apenas quitou todas as dívidas, como recebeu a oferta de compra de sua empresa por um valor 3 vezes maior que suas dívidas. Coincidência? 2 meses depois, uma viúva de Porto Alegre estava perdendo a casa. Execução hipotecária marcada para segunda-feira. Era sexta-feira à noite. Ela ouviu a mesma palavra no rádio. Kathryn estava orando ao vivo numa transmissão especial, e mesmo através das ondas do rádio, essa palavra chegou até ela. Na segunda-feira de manhã, o banco cancelou a execução. Uma ajuda providencial de uma tia distante havia aparecido. Mais coincidência? A terceira história vai te deixar sem palavras. Um agricultor familiar do Mato Grosso do Sul estava perdendo suas terras por causa de uma estiagem prolongada. 5 anos sem colheita decente, equipamentos penhorados, futuro destruído. Sua filha havia gravado Kathryn Kuhlman numa fita cassete em 1975 e numa madrugada de desespero, ele colocou para tocar. Quando chegou na parte em que ela pronuncia esta palavra específica, ele sentiu algo quebrar dentro de seu peito, como se laços invisíveis tivessem se despedaçado. Na manhã seguinte, choveu pela primeira vez em 8 meses e não parou de chover por 2 semanas seguidas. A colheita daquele ano não apenas salvou a fazenda, ela estabeleceu um recorde regional de produtividade. Mas aqui está o que mais me impressiona nessas histórias. Nenhuma dessas pessoas pediu dinheiro especificamente. Nenhuma delas fez campanha. Nenhuma delas prometeu contribuições. Elas apenas encontraram essa palavra. E a palavra fez o trabalho de vaporizar as barreiras. Você está começando a entender?
Deus não precisa que você lute contra as suas limitações financeiras. Ele precisa que você encontre a palavra que as vaporiza. Como o vapor que se dissolve no ar quando o sol nasce. Como o gelo que derrete quando o calor chega. Como trevas que desaparecem quando a luz se acende. Suas barreiras financeiras não precisam ser quebradas uma por uma. Elas podem ser vaporizadas todas de uma vez. Mas você precisa entender algo fundamental sobre essa palavra. Ela não funciona como prece tradicional. Ela não funciona como declaração de fé. Ela não funciona como afirmação de fé. Essa palavra funciona como transformação. Sabe quando você coloca açúcar na água quente? O açúcar não some. Ele se dissolve, se torna parte da água, se transforma em algo novo. Suas limitações financeiras não vão sumir. Elas vão se dissolver, se transformar em oportunidades, se converter em abundância. E o mais incrível, isso acontece sem luta, sem esforço, sem força de vontade. Acontece como um processo natural de transformação divina. Catherine descobriu isso observando como Deus trabalha na natureza. Ele não força as coisas, ele dissolve as coisas. A neve vira água, a água vira vapor, o vapor vira chuva. Tudo na criação de Deus flui através de transformação, não através de força. Suas finanças seguem o mesmo princípio. Mas aqui está onde 90% das pessoas erram. Elas tentam forçar a prosperidade em vez de dissolver a limitação. É como tentar quebrar gelo com um martelo, quando você poderia simplesmente deixar o sol derreter. O sol não luta contra o gelo. O sol simplesmente brilha. E sua natureza de calor dissolve a natureza sólida do gelo. A palavra que Catherine descobriu funciona como sol espiritual. Ela não luta contra suas dívidas. Ela simplesmente brilha sobre elas. E sua natureza divina dissolve a natureza limitante das barreiras. Mas existe um segredo ainda mais profundo. Essa palavra só funciona quando você entende sua verdadeira natureza. E sua verdadeira natureza vai chocar você, porque essa palavra não é sobre dinheiro. Deixe isso penetrar na sua alma por um momento. A palavra mais poderosa para vaporizar barreiras financeiras não é sobre dinheiro. É sobre algo muito mais profundo. Algo que toca na própria essência de quem você é em Deus. E quando você descobre essa essência, quando você realmente entende quem você é no reino espiritual, o dinheiro se torna apenas uma consequência natural, como fruto que cresce naturalmente numa árvore saudável, como mangas suculentas em um pé forte e bem cuidado, como flores que brotam naturalmente numa planta bem cuidada. Rosas vibrantes num jardim florido e bem regado. Um símbolo de beleza e prosperidade. Como abundância que flui naturalmente de uma fonte desobstruída. Um rio caudaloso, cheio de vida e fartura. Uma bênção constante. Você quer saber qual é essa palavra? Você está preparado para que a sua vida financeira seja completamente transformada nos próximos 21 dias? Porque não tem volta. Uma vez que você pronuncia essa palavra com entendimento, uma vez que ela se dissolve no seu espírito, você nunca mais será o mesmo. Suas prioridades vão mudar. Sua perspectiva sobre dinheiro vai mudar. Sua relação com a abundância vai mudar. E principalmente, sua identidade em Deus vai ser revelada de uma forma que você nunca imaginou. Tá pronto? A palavra é dissolução. Pare tudo o que você está fazendo. Respire fundo.
Deixe essa palavra penetrar cada célula do seu ser. Dissolução. Não como você pensa que conhece essa palavra, mas como Deus a revelou para Kathryn Kuhlman naquela noite de dezembro. Dissolução não é destruição, é transformação pela natureza divina. Uma transformação suave, como o orvalho matinal que evapora. Quando Kathryn Kuhlman pronunciou essa palavra pela primeira vez em 1947, quando ela realmente entendeu seu poder, algo extraordinário aconteceu no reino espiritual. As barreiras invisíveis ao redor da vida dela não foram quebradas, elas foram dissolvidas, como sal dissolvido na água, como açúcar dissolvido no café, como o vapor que se dissipa no ar, desaparecendo como um sonho. E em 3 semanas, ela recebeu o convite para o que seria o avivamento de cura mais poderoso do século XX. Um marco na história da fé. Mas aqui está o segredo que vai revolucionar sua compreensão. Dissolução funciona porque ela não tenta mudar suas circunstâncias. Ela muda sua natureza espiritual. E quando sua natureza espiritual muda, suas circunstâncias não têm escolha a não ser se alinharem com sua nova realidade. É como quando você aquece água. Você não está forçando a água a virar vapor. Você está mudando a temperatura. E o vapor é a consequência natural da nova temperatura. E uma transformação gradual, mas inevitável. Dissolução muda sua temperatura espiritual. E a abundância financeira se torna a consequência natural da sua nova temperatura. Um reflexo da sua fé fortalecida. Mas como você aplica dissolução na sua vida financeira? Deixe-me te ensinar exatamente como Kathryn Kuhlman aplicava. Primeiro, você não ora pedindo dinheiro. Você sussurra pedindo dissolução das barreiras, a remoção dos obstáculos. Segundo, você não confessa a prosperidade. Você sussurra a natureza dissolvente de Deus sobre suas limitações, a quebra de padrões de escassez. Terceiro, você não declara vitória sobre dívidas. Você permite que a dissolução transforme dívidas em oportunidades de testemunho, transmutando provações em bênçãos. Vou te dar um exemplo prático que vai mudar sua perspectiva para sempre. Imagine que você tem uma dívida de R$5.000. A abordagem tradicional seria orar: Deus, me dê R$5.000 para quitar esta dívida. A abordagem da dissolução é diferente. Você sussurra: Pai, dissolva a natureza limitante desta situação. Permita que sua natureza de abundância se manifeste através desta circunstância. No primeiro caso, você está pedindo para Deus resolver um problema. No segundo caso, você está permitindo que Deus transforme um problema numa plataforma de manifestação, uma oportunidade de crescimento. E a diferença nos resultados é sobrenatural, uma verdadeira transformação divina. Deixa-me te contar sobre Maria, de São Paulo. Em 2018, Maria estava devendo R$43.000 no cartão de crédito, salário de R$2.500. Matematicamente impossível de quitar. Uma situação desesperadora para muitas famílias brasileiras. Ela tentou renegociação, tentou empréstimo consignado, tentou até vender o carro. Nada resolvia completamente. Um ciclo vicioso de dívidas. Então ela descobriu o ensinamento de Kathryn Kuhlman sobre dissolução. Por 21 dias, toda manhã, às 5 horas, ela sussurrava: Pai, dissolva a natureza limitante desta dívida. Transforme esta situação numa manifestação da sua abundância. Uma demonstração constante de fé.
Ela não pediu 43 mil reais. Ela pediu dissolução. No 14º dia, ela recebeu uma ligação inesperada. Uma empresa estava procurando alguém com exatamente o perfil dela para um projeto especial. Trabalho remoto. Pagamento por projeto. Uma oportunidade inesperada. Em 2 meses, ela não apenas quitou toda a dívida, como ainda sobrou dinheiro para uma reserva de emergência. Uma verdadeira bênção. Coincidência? Então me explique, Carlos, de Recife. Carlos tinha uma empresa de pequeno porte afundando em dívidas. Fornecedores cortando crédito. Funcionários sem salário. Falência iminente. Uma situação crítica para muitos empreendedores. Ele aplicou dissolução da mesma forma que Maria. 21 dias sussurrando a transformação da natureza limitante da situação. Uma jornada de fé e perseverança. No 18º dia, recebeu uma proposta de sociedade de uma empresa multinacional. Proposta que não apenas salvou a empresa, como multiplicou o faturamento por 5 em 6 meses. Uma virada surpreendente. E aqui está o que mais me impressiona nessas histórias. Nem Maria, nem Carlos mudaram suas ações práticas significativamente. Eles continuaram trabalhando, continuaram buscando soluções, continuaram sendo responsáveis. A responsabilidade continua. A mentalidade muda. Mas algo mudou na natureza espiritual das situações deles. As mesmas ações que antes não produziam resultados começaram a produzir resultados extraordinários. Uma mudança de perspectiva. As mesmas oportunidades que antes passavam despercebidas começaram a se tornar visíveis. Uma nova percepção. Os mesmos contatos que antes eram neutros começaram a se tornar favoráveis. Uma mudança de cenário. É como se dissolução tivesse mudado a frequência espiritual na qual eles operavam. As oportunidades começaram a aparecer naturalmente. Uma verdadeira transformação. Você quer experimentar isso na sua vida? Você quer ver suas barreiras financeiras se dissolverem como vapor no ar? Então precisa entender os 3 níveis de dissolução que Kathryn Kuhlman ensinou nos seus últimos anos de ministério. Nível 1. Dissolução das crenças limitantes. Pai, dissolva toda a crença de escassez no meu coração. Permita que minha mente seja renovada com sua natureza de abundância. Faça isso durante 7 dias, todo dia, 5 minutos de manhã. Nível 2. Dissolução das barreiras circunstanciais. Você sussurra: Pai, dissolva toda a barreira invisível entre mim e as oportunidades que você preparou. Que suas possibilidades se manifestem na minha realidade. Faça isso durante os próximos 7 dias. Mesmo horário, mesma consistência. Nível 3. Dissolução da identidade de falta. Você sussurra: Pai, dissolva toda a identidade de pobreza no meu espírito. Revele quem eu realmente sou no seu reino de abundância. Faça isso durante os últimos 7 dias dos 21 dias de dissolução. Mas eu preciso te avisar sobre algo crucial que 90% das pessoas ignoram. Dissolução não funciona se você continuar alimentando as barreiras com ansiedade. É como tentar derreter gelo enquanto mantém o freezer ligado. Durante os 21 dias, você precisa parar de conversar sobre falta, parar de reclamar sobre dificuldades, mudar o foco para gratidão, parar de alimentar a natureza das limitações. Isso não significa ignorar a realidade, significa parar de dar força espiritual para a realidade limitante. Kathryn Kuhlman chamava isso de jejum de escassez, assim como você jejua de comida para se aproximar de Deus. Você jejua da linguagem de escassez para se aproximar da abundância.
E aqui tá onde a maioria das pessoas falha. Elas aplicam a transformação durante 5 minutos de manhã e passam o resto do dia falando sobre como estão quebradas, preocupadas, sem dinheiro, cheias de dívidas. É como plantar uma semente de abundância de manhã e jogar veneno nela durante o resto do dia. A semente não tem chance de crescer. Por isso, o jejum de escassez é tão importante quanto a própria transformação. Durante 21 dias, você só fala sobre possibilidades, só fala sobre soluções, só fala sobre gratidão pelo que já tem. E quando alguém pergunta sobre suas dificuldades financeiras, você responde: estou passando por um processo de transformação. Em breve, você vai ver o resultado. Isso não é negação da realidade, é proteção do processo. Porque a transformação é um processo delicado nos primeiros dias, como uma borboleta saindo do casulo. Precisa de proteção até ganhar força. Mas depois dos 21 dias, quando o processo se consolida, suas finanças se tornam tão sólidas que nem os problemas conseguem abalar. Como uma casa construída sobre rocha, as tempestades podem vir, mas a base permanece firme. Agora deixe-me te contar a história mais impressionante de todas. Em 1973, 2 anos antes de partir, Kathryn Kuhlman recebeu uma carta que mudou sua perspectiva sobre transformação para sempre. A carta era de um jovem pastor na África do Sul. Ele havia aplicado a transformação não apenas na sua vida pessoal, mas em toda a congregação. Uma igreja de 300 pessoas, todas aplicando a transformação durante 21 dias ao mesmo tempo. O resultado foi tão extraordinário que as autoridades locais abriram uma investigação para entender o que estava acontecendo. Em 2 meses, a comunidade havia se transformado completamente. Desemprego zerado, dívidas quitadas, empresas prósperas surgindo naturalmente. Mas o mais impressionante não foram os resultados materiais. O mais impressionante foi a transformação na natureza espiritual das pessoas. Elas pararam de viver em sobrevivência e começaram a viver em abundância. Não apenas financeira, mas abundância de esperança, abundância de fé, abundância de generosidade. E quando uma comunidade inteira opera na natureza de abundância, os milagres se tornam consequência natural. Você imagina o que aconteceria se você aplicasse a transformação não apenas na sua vida, mas influenciasse sua família a aplicar também? Se vocês fossem uma pequena comunidade de transformação, operando na mesma frequência espiritual, as possibilidades são infinitas. Mas existe algo ainda mais profundo que preciso compartilhar com você. Transformação não é apenas sobre prosperidade financeira. Transformação é sobre identidade. Quando Kathryn Kuhlman recebeu essa revelação, ela entendeu algo que mudou não apenas seu ministério, mas sua própria existência. Ela entendeu que Deus não quer apenas abençoar você financeiramente. Deus quer dissolver toda a identidade de falta no seu espírito. Porque você não foi criado para viver em limitação. Você foi criado para manifestar a natureza ilimitada de Deus na Terra. E quando você descobre sua verdadeira identidade, quando você permite que a transformação revele quem você realmente é no reino espiritual, suas finanças se tornam apenas um reflexo natural da sua nova realidade. Como um rio que flui naturalmente quando a nascente é desobstruída. Como uma árvore que frutifica naturalmente quando suas raízes são saudáveis. Como o sol que brilha naturalmente quando as nuvens se dissolvem. Você foi projetado para a abundância. Você foi criado para a prosperidade. Você foi chamado para manifestar a natureza generosa de Deus na sua vida prática. E transformação
é simplesmente o processo de remover tudo que impede essa manifestação natural. Tá pronto para começar? Tá pronto para aplicar a transformação na sua vida durante os próximos 21 dias? Tá pronto para ver suas barreiras financeiras se dissolverem como vapor no ar? Como o sol que dissolve a névoa naturalmente? Como o calor que dissolve o gelo naturalmente? Como a luz que dissolve as trevas naturalmente? Sua abundância está pronta para se manifestar. Ela apenas esperava que você descobrisse o poder da transformação. E agora, você descobriu. Kathryn Kuhlman partiu para a eternidade em 1976. Mas antes de partir, ela deixou uma mensagem final sobre transformação. Ela disse: um dia, milhões de pessoas ao redor do mundo vão descobrir este segredo. E quando isso acontecer, o reino de Deus se manifestará na Terra de uma forma que nunca vimos antes. Porque quando as pessoas descobrem que podem dissolver suas limitações, elas param de viver em sobrevivência e começam a viver em propósito. E uma geração vivendo em propósito é uma geração que transforma o mundo. Talvez, só talvez, você seja parte dessa geração. Talvez sua descoberta de transformação não seja apenas sobre sua vida financeira. Talvez seja sobre um papel que você veio desempenhar na transformação do mundo. Porque quando você não precisa mais se preocupar com sobrevivência, você pode focar em propósito. E quando você foca em propósito, você descobre que existe muito mais abundância disponível do que você jamais imaginou. Não apenas para você, mas através de você. Para todos que você foi chamado a impactar. Para todos que estão esperando sua manifestação completa. Para todos que precisam ver que é possível viver sem limitações. Comece amanhã, 5 da manhã. E nos próximos 21 dias, prepare-se para descobrir não apenas sua abundância financeira, mas sua verdadeira identidade como filho do Deus de abundância. Mas antes de eu te revelar, preciso te contar sobre o dia mais importante na vida de Kathryn Kuhlman. O dia que mudou não apenas seu ministério, mas a própria história do cristianismo moderno. Era dezembro de 1946. Kathryn Kuhlman estava quebrada, financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Seu casamento havia terminado em escândalo. Seu ministério estava destruído. Sua reputação estava arruinada. Ela estava sentada num quartinho miserável em Franklin, Pensilvânia, sem dinheiro para o aluguel, sem esperança para o futuro, sem fé para continuar. E foi nesse momento de completa transformação, nesse momento em que tudo havia se dissolvido como orvalho matinal, que Deus sussurrou a palavra. A mesma palavra que agora pode evaporar suas barreiras financeiras. Mas Kathryn Kuhlman quase perdeu essa revelação, porque quando Deus sussurrou, ela estava chorando tão alto que quase não ouviu. Você já esteve nesse lugar? Onde as suas circunstâncias estão gritando tão alto que você mal consegue ouvir a voz de Deus? Onde suas preocupações financeiras estão fazendo tanto barulho na sua mente que você não consegue discernir o sussurro divino? Kathryn Kuhlman estava exatamente aí, mas ela fez algo que mudou tudo. Ela parou de gritar para Deus sobre seus problemas e começou a sussurrar com Deus sobre suas possibilidades. E foi no sussurro, foi no vapor da sua voz quebrantada, que ela ouviu a palavra que evapora barreiras, a palavra que dissolve limitações,
A palavra que transforma a prisão financeira em liberdade sobrenatural. Você quer saber qual é essa palavra? Ela está na ponta da minha língua. Está querendo escapar dos meus lábios. Está pronta para se dissolver no seu coração. Mas primeiro, você precisa entender algo crucial. Essa palavra não é mágica. Ela é divina. E existe uma diferença gigantesca entre magia e divindade. Magia tenta manipular circunstâncias. Divindade se submete à natureza de Deus. Magia força resultados. Divindade libera processos. Magia busca controle. Divindade encontra alinhamento. A palavra que Kathryn Kuhlman descobriu não te dá controle sobre suas finanças. Ela te dá alinhamento com a natureza financeira de Deus. E quando você se alinha com a natureza financeira de Deus, quando você deixa de lutar e começa a fluir, suas barreiras não têm escolha a não ser se dissolver. Como o gelo que não consegue permanecer sólido sob o sol. Como névoa que não consegue permanecer densa sob o vento. Como trevas que não conseguem permanecer escuras sob a luz. Suas limitações financeiras não conseguem permanecer sólidas sob o poder dessa palavra. Mas você está pronto para pronunciá-la? Você está pronto para que ela se dissolva no seu espírito como vapor sagrado? Você está pronto para experimentar o que milhares de pessoas experimentaram nos últimos 50 anos? A palavra é: